Impeachment de Bolsonaro. Esse vem sendo um assunto muito forte desde ontem, em função da grande agressão que Bolsonaro perpetrou contra a jornalista Patrícia Campos Melo da Folha. Vou tratar desse assunto sob dois pontos de vista. O ponto de vista de se o impeachment é viável e o ponto de vista de se o impeachment é desejável. Antes, inscreva-se no canal, dê like, comente o vídeo. O impeachment é viável? Em que condições ocorreram impeachments no Brasil? Algumas condições foram necessárias para que houvesse o impeachment de Collor e o impeachment da Dilma. Eu saliento três condições importantes que o presidente, ou a presidente, no caso de Dilma, tivesse com conflitos profundos, com fortes conflitos com os parlamentares, com a Câmara dos Deputados e Senado. Uma segunda coisa importante é a perda de apoio popular, a queda da popularidade da presidência da República, de quem exercia o mandato. E uma terceira coisa, manifestações de rua. Tá? Nos dois casos ocorreram manifestações que pressionaram o sistema político. Somente a popularidade baixa não leva ao impeachment. Fernando Henrique, Dilma e Collor tiveram a popularidade, a soma de ótimo e bom, na casa dos 10 pontos percentuais, 10%. Fernando Henrique também, em algum momento de seu mandato, e Michel Temer também. Lula não teve isso. Então, Fernando Henrique não sofreu impeachment, ou seja, a condição necessária, mas não suficiente. Fernando Henrique não sofreu impeachment, por conta de ter 10% só de ótimo e bom, tampouco Temer sofreu impeachment, mas Dilma e Collor sofreram. Por quê? Porque tinham manifestações e tinham um conflito muito grande com o Congresso. Temer não teve, o ministério de Temer foi um ministério que tinha apoio parlamentar, um ministério de deputados representativos da base de apoio, Fernando Henrique também, Lula também, ao passo que Collor e Dilma, a ciência política mostra isso, fizeram, digamos assim, um ministério desequilibrado, ministérios desequilibrados. Os maiores partidos tiveram pouca representação dentro dos ministérios, então isso foi importante. Eu fiz isso, um curso meu, um curso EAD online, eu mostro isso. É um curso Quem Manda no Brasil, o título do curso, tá? E a outra coisa são as manifestações. Então, considerando os precedentes do Brasil, é improvável o impeachment, a viabilidade é baixa, porque a condição manifestação de rua e briga irreversível, briga crescente com o Congresso, não está posto. Pode acontecer o impeachment sem essas condições? Pode, né? Algo inteiramente novo. Eu só estou pegando o que nós conhecemos. Não dá para pegar o que nós desconhecemos. Existe um potencial de conflito forte com o Congresso. Bolsonaro se beneficia do fato do último impeachment ter sido para tempos históricos antes de ontem, né, em 2016. Então nós estamos em 2020, faz muito pouco tempo, é muito trauma num espaço pequeno, num período pequeno, né? Então ele se beneficia disso. Então eu acho que no momento, as condições podem mudar, mas no momento a viabilidade do impeachment é baixa, ele é pouco viável. Ele pode se tornar viável. Vamos ver o que vai acontecer. Eu não acho. Agora, as pessoas, diante de toda a minha explanação, as pessoas. E as condições jurídicas para o impeachment? Eu sou cientista político. Um advogado vai falar, um jurista, um constitucionalista vai falar mais disso. O impeachment não é um julgamento feito em tribunal, é um julgamento feito na Câmara. A Câmara é fundamental, Câmara e Senado. Então o impeachment é um julgamento político, eminentemente político. Veja o que aconteceu nos Estados Unidos. O Trump não tinha maioria na Câmara, o impeachment foi aprovado. O Trump tem maioria no Senado, o impeachment foi rejeitado. Então não é um julgamento tradicional, um julgamento político. Por isso que eu falei somente de variáveis políticas considerando o impeachment. Quando as variáveis políticas elas existem, a justificativa jurídica é encontrada pelo mundo político. Basicamente é o que ocorre. Agora, ele é desejável, né? Isso aí é uma questão. É claro que podemos discordar,
né? A discussão se ele é viável é uma discussão empírica, muito mais empírica do que a discussão se ele é desejável, ainda que eu traga empiria para a discussão de se o impeachment é ou não desejável. Que aspecto da empiria? Qual a consequência de se ter o impeachment hoje? A aprovação de Bolsonaro é 30% de ótimo e bom. Então você estaria tirando um presidente da República com 30% de ótimo e bom. Ele teria nas mãos, ele e esses 30%, teriam nas mãos um forte discurso de injustiçado. E a não ser que ele perdesse completamente o seu mandato, os seus direitos políticos, melhor dizendo, para as próximas eleições, ficar inelegível por 8 anos ou até mais, ele, a não ser nesse caso, ele podendo disputar a eleição, ele voltaria com força e com um discurso do injustiçamento, se é que essa palavra existe, do injustiçado, né? Então, eu não acho desejável com 30% de ótimo e bom por causa disso. Combina desejabilidade com viabilidade. E eu acho o seguinte, nós vivemos numa democracia. Eu sou muito, muito conservador com relação à utilização do impeachment. Tá? Eu fui contra o impeachment de Dilma, não é por questão de coerência, é por questão da minha visão das instituições políticas. Eu acho que o impeachment é muito traumático. O presidencialismo ele não existe o presidencialismo. O normal do presidencialismo é seguir um mandato fixo do presidente da República. Então, quanto mais isso puder ser preservado, melhor. Então, da mesma forma, por conta desta minha visão, da mesma forma que fui contra o impeachment da Dilma, sou contra o impeachment de Bolsonaro. Ser contra não significa que ele não vai acontecer. Ele pode acontecer. São duas coisas diferentes, né? Eu penso que institucionalmente seria muito ruim. Por quê? Porque na democracia o voto deve ter mais importância, o voto da população. Então, se 2 presidentes seguidamente sofrem o impeachment, basicamente o recado que nós estamos dando, um recado social de um modo geral, é dizer o seguinte, olha, o voto, dane-se, elegemos em 2014 a Dilma e tiramos ela, elegemos em 2018 o Bolsonaro e tiramos ele. Então dane-se o voto, né? Você vulgariza algo que não pode, não deveria ser vulgarizado. Eu tenho, digamos assim, para mim o voto é algo sagrado, é algo santificado. Quanto mais o voto for preservado, o voto direto da população, mais democrático será o nosso sistema. Então o impeachment, não é que o impeachment não tem o voto, tem. Cada deputado que vota o impeachment foi escolhido também pelo povo, ele é um representante do povo. Eu somei os votos populares dos deputados que votaram a favor do impeachment de Dilma. Os deputados, a votação somada dos deputados que votaram a favor do impeachment de Dilma é praticamente a mesma do que a votação de Dilma no primeiro turno. A cláusula de 2/3 assegura isso, por isso que é exigido a maioria de 2/3, para que esses que votam a favor do impeachment, para tirar um presidente da República, a soma de votos dos deputados tem que ser muito grande e muito próxima à soma de votos daquele ou daquela que foi eleito presidente da República. Ainda assim, o povo escolheu por um voto direto o presidente da República e por um voto direto os deputados. Então a legitimidade deles é diferente. Quando um deputado retira um presidente da República, são 2 legitimidades que estão sendo confrontadas. E a legitimidade do voto dos deputados está tirando a legitimidade do voto das pessoas que deram o voto na presidente ou no presidente eleito. Então é por isso que eu não acho desejável. É pensando no médio e longo prazo. Eu sei que tem muita gente que diz o Brasil vai acabar se não tiver impeachment. Não, o Brasil não acaba, né? O Brasil vai acabar, no meu entender, é uma linguagem, uma força de expressão. A minha visão do país, da sociedade brasileira, a sociedade é muito mais forte, o país é muito mais forte do que Bolsonaro, um presidente, né? Um presidente que veio do baixo clero da Câmara dos Deputados. Eu entendo quem utiliza o linguajar do Brasil vai acabar, entendo perfeitamente, mas eu acho que é algo exagerado, não vai acabar. O que são 4 anos na história de um país? O que foram os 4 anos de 1974 a 78? Nada. De 1986 a 90? Nada. Isso teve impacto na nossa vida hoje?
Não sei, talvez não. O tempo histórico é outro. Tá? Então era um pouco isso que eu queria refletir aqui com você. Né? E aí eu peço, para finalizar, que se inscreva no canal, dê like e comente o vídeo. Um grande abraço.